Iniciando aqui a transmissão ao vivo pelo Instagram. Olá, sejam todos bem-vindos a mais essa jornada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou ao vivo no Instagram e no YouTube, então eu vou olhar para duas câmeras aqui e vou conversando com vocês. Então ajudem a convidar a sua amiga coach, essa pessoa que precisa ter clareza. Hoje o nosso tema é esse. Nós vamos falar sobre clareza, o quanto isso é importante. E durante esses dias eu estou muito feliz, porque nós vamos durante 10 dias falar sobre temas que são extremamente importantes. Será uma imersão, uma profunda imersão com esses temas, passo a passo, tarefas que vocês vão receber no final da live. Então já traz o seu caderno, seu lápis, sua borracha, porque serão aulas incríveis aqui. Eu estarei junto com vocês nessa jornada. Então vem que vai ser incrível. Já clica aqui no aviãozinho, já chamem as amigas. Bora convidar todo mundo para participar. Hoje é o nosso primeiro dia. Então hoje até sexta-feira nós teremos essa jornada passo a passo. Na próxima semana, de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da noite, 1 hora mais ou menos de live, 40 minutos, 1 hora, para que eu consiga passar todo o conteúdo que eu quero passar para vocês, tá bom? E nós vamos juntas nessa jornada para conseguir passo a passo caminhar e ter resultado. Eu quero que no final desses 10 dias você já tenha resultado dentro da live, com essas lives, com essa jornada, ok? Então, qual que é o meu propósito, né? O que eu quero ensinar e o que eu quero ajudar as pessoas? Eu quero ajudar as pessoas que querem fazer pelo menos R$3.000 dentro de um grupo de coaching. Consiga fazer isso em 4 horas. É possível fazer isso em um workshop, em um trabalho que dure 4 horas. Então eu vou explicar para vocês como é isso, como funciona. Vocês vão começar a entender como é isso na prática. Algumas pessoas já entenderam, né? A Lorena está aqui, que é a minha mentorada linda, maravilhosa, dessa turma, né? Que está quase acabando da mentoria facilitadora. Então eu começo essa jornada com essa proposta para que vocês entendam, aprendam, né, o que é 3.000 em 4 horas. Para que vocês também comecem a ter esse resultado ou mais, né, em menos tempo. Para ter mais tempo para vocês, mais tempo para fazer o que vocês quiserem, para a sua família, para poder trabalhar de onde vocês quiserem. Então vem para essa jornada que vai ser muito gostosa. Pode colocar as dúvidas, né, enquanto eu estiver falando aqui, os insights, e a gente vai fazer esse trabalho que vai ser incrível. Eu sou Anita Parisi, para quem não me conhece, eu sou coach desde 2012, quando eu escolhi para minha vida, sair do CLT e ir para esse mundo do coaching. Fiz a minha segunda formação, a minha primeira eu ainda estava, né? Deu uma pausada, já voltei. Então vamos lá. Quando eu fiz a primeira formação, eu estava no CLT ainda. Então de 2012 em diante eu resolvi mudar isso. Eu resolvi assumir o meu trabalho como coach, fiz a minha segunda formação e a partir daí começou o meu trabalho. No início foi fácil, por quê? Porque eu ainda estava lá em 2012, quando o coaching ainda não era tão conhecido, quando as plataformas entregavam muito mais do que elas entregam hoje. Naquela época, a gente não precisava pagar
para ser visto, né? O Google mostrava, então quando colocava no Google coach de carreira, né, que era a área que eu trabalho desde essa época, né, mais focado para carreira, para profissionais, então já aparecia meu nome na busca naquela época. Então, quando eu fazia os trabalhos, os atendimentos individuais, as pessoas gostavam, indicavam para as outras pessoas. E o que aconteceu, né, durante esse tempo? É muito gostoso quando a gente acaba a nossa formação e começa o trabalho com algo novo, que as pessoas podem achar até que é mais difícil, mas para mim naquela época não foi tão difícil assim, porque como as pessoas não conheciam, era uma novidade. Então, quando eu começava a explicar sobre o que era o trabalho de coaching, as pessoas se interessavam e elas gostavam, né? A Marina tá falando assim, onde tudo era mato, exatamente, né? Eu comecei nessa época, onde tudo ainda era mato, quando o coaching ainda estava começando. Então, foi muito gostoso nesse início. Só que, né, tem um porém aí. No meio do caminho, as coisas foram mudando. Primeiro que essa indicação, né, esse networking, ele vai mudando, né? Então, as pessoas vão fazendo momento, chega um momento em que essa rede ela começa a diminuir, né? Essa rede de indicações ela começa a diminuir. Então já tem uma questão aí. As plataformas começaram a mudar. Então o Google mudou, o Instagram mudou. Então começou a ter várias mudanças, onde o que eu entregava, né, quando eu fazia alguma divulgação, a entrega não era tão grande assim. E além de tudo isso, né, no início a minha agenda ela era lotada. Então eu tinha vários clientes durante o dia, porque eu atendia individualmente. Só que o que aconteceu? Depois de um ano, né, é um prazo assim que a gente observa, depois de um ano eu comecei a ficar muito cansada. Por quê? Porque esse trabalho de coaching ele é desgastante. Porque você vai atender as pessoas e você tem que entender a história dela, é personalizado, é no 1 a 1, você tem um tempo ali onde você se dedica para fazer o atendimento e aplicar as técnicas, toda a metodologia e atender o seu cliente. Então, quando chega no final do dia e você atendeu 3 clientes, né, em um dia, isso é uma agenda lotada. 2 clientes em um dia, isso é uma agenda lotada. Para quem ainda não trabalha e não faz ideia, fica imaginando que vai ter 8 clientes no dia, é impossível, não dá. Não dá para atender, porque cada cliente que você vai atender, isso aqui já é uma mentoria, né? Cada cliente que você vai atender, você demora 1 hora no mínimo. Depende do cliente, depende se você já tem clareza do seu objetivo, daquilo que você vai entregar, do cliente que você vai atender. Então, hoje nós vamos falar muito sobre essa questão da clareza, porque no início do processo a gente não tem essa clareza. Nós começamos a falar sobre coaching, a divulgar, até ter um nicho ali, como era o nicho que eu divulgava, que era transição e crescimento profissional, carreira, né, vida e carreira, mas isso não era ainda muito funilado, não era exatamente, né, algo muito claro. Então, no começo, a gente não tem o nosso público muito claro, o nosso nicho muito claro. E começa a aparecer clientes, mesmo que seja para a carreira, com objetivos muito diferentes, com histórias totalmente diferentes, com prioridades diferentes. Então, acaba sendo um trabalho muito personalizado. E esse trabalho personalizado, ele vai cansando com o tempo, você atendendo no 1 a 1, né? Então, conforme você começa a ter mais clareza do que você quer, né? Então, será que eu quero continuar atendendo do jeito que eu atendo hoje?
Ou será que eu ainda não estou faturando o quanto eu deveria estar faturando com o coach? Será que eu quero atuar como coach, mas eu ainda estou no CLT, ainda não tenho coragem de sair? Então, o que eu sinto nesse momento? Qual é o meu posicionamento? Será que isso está claro para mim? Então, clareza de fato é fundamental, porque enquanto eu não sei o que eu quero, eu fico atirando para todo lado e esse resultado não vem, porque isso não está claro nem para mim. Então, quando eu vou vender, isso não está claro para quem está ouvindo. Quem ouve não sabe o que você vende. Então, quando nós não temos clareza, esse resultado fica muito difícil de chegar. E eu passei por isso, né? Eu passei por esse momento de confusão mental, de olhar para tudo que eu já fiz e falar: e agora? O que eu vou escolher? Para onde eu vou? E é aí que está o nosso grande erro, quando a gente acha que a gente vai conseguir caminhar sozinho, que a gente até consegue caminhar sozinho. A diferença é quanto tempo você tem para caminhar sozinho e fazer todas as descobertas que você precisa fazer. Essa é uma grande pergunta. Você tem tempo para isso? Tudo bem, né? Você pode caminhar sozinho. Você pode procurar essas respostas sozinho, ter essa clareza sozinho, não tem problema nenhum. Então você assiste a live de um, assiste a live do outro, né? Faz um curso aqui, faz outro curso ali, compra um livro, lê o outro livro, tem problema nenhum. Se você tiver tempo para fazer essa caminhada sozinho, ok. Quando nós não temos tempo para fazer isso e a gente precisa de resultado rápido, porque nós já gastamos com formação, nós já temos cursos, nós já lemos muitos livros, nós já estamos prontos. Só que nós não temos clareza de como colocar isso em prática. E se eu tenho uma pessoa que já percorreu esse caminho, é muito mais fácil, é muito mais rápido. Esse tempo, né, ele diminui muito. Então, quanto mais clareza eu tenho, mais resultado eu tenho, porque o direcionamento ele fica certo. Eu sei aonde eu tenho que mirar para acertar, para ter o resultado que eu estou buscando na minha vida. Por isso que eu sempre falo, e eu até fiz uma brincadeira, né? Gravei um vídeo falando, né, que a clareza é tudo na nossa vida. Porque quanto mais clareza eu tenho, mais rápido eu ando, mais resultado eu vou ter mais rápido, mais rápido. E hoje, uma dor muito grande que nós temos é a questão do tempo, né? Quem tem tempo hoje? Quem tem tempo livre para fazer alguma coisa? Quem você escuta falando que está com tempo? É muito raro, é muito difícil. E olha lá se você escuta alguém falando que tem tempo. Hoje as pessoas não têm tempo, é muita informação, é muita correria, é muito trabalho. Então, assim, tem muita coisa para ser feita, mas se eu sei como eu vou fazer, qual caminho eu vou percorrer, isso fica muito mais leve, mais fácil. E é por isso que eu criei a mentoria facilitadora. É por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês esses temas que eu separei com muito carinho e com muita atenção, porque eu quero que vocês tenham um resultado no final desses 10 dias. E na mentoria facilitadora, o que eu vou ensinar é exatamente isso. Como você vai fazer R$3.000 em apenas 4 horas. Então é pensando nisso, é pensando na dificuldade que eu tive e que hoje está muito claro para mim o que eu tenho que fazer para atingir esse resultado. E como eu consigo ajudar as outras pessoas a chegar nesse resultado. Porque é muito fácil hoje para mim. Eu já percorri. Tem coisas que eu já sei fazer há muito tempo e que eu não sabia que as pessoas não tinham esse conhecimento.
Então é tudo isso que eu vou explicar, ensinar, não só aqui, esses 10 dias, mas lá dentro da mentoria também. E no dia 29, nós teremos o webinário. Olha a Lorena falando aqui, ela entrega muito mesmo. A Lorena, ela fica falando isso pra mim, nossos encontros são às quartas-feiras, né? Ao vivo. Então, além de ter todo um conteúdo gravado, né, que eu gravo e coloco lá na plataforma, vocês têm um encontro comigo ao vivo, né? Por quê? Porque eu quero conhecer cada uma, eu quero saber quais são as dificuldades, por que que você ainda não alcançou esse resultado e eu vou te ajudar. Então, são 10 encontros online. E aí a Lorena, toda semana a gente tá juntas. E ela fala assim pra mim, você entrega muito, tá muito barato esse curso, né, essa mentoria. Você entrega mais do que você promete, né, mais do que você tá divulgando que você entrega. E é isso mesmo, eu quero transbordar. Eu quero que vocês tenham muita clareza a partir de hoje, né? A Valquíria falando assim, ó, pena que esse horário ao vivo eu estou trabalhando. A Val criou um trabalho onde ela consegue ficar livre durante o dia e trabalhar à noite, né? Mas não tem problema, Val, você assiste depois e aí a gente vai conversando, tá bom? Você vai fazendo as tarefas também. A gente pode montar um grupo no WhatsApp para quem tá aqui na live. Manda um direct para mim, manda um direct, eu estou na live com você. E coloca lá o número do seu WhatsApp, tá? Que eu vou incluindo vocês num grupo e eu e a equipe vamos pensar se vai ser assim ou se eu já disparo ali lá no direct um link para vocês entrarem no grupo e aí eu vou colocar as ferramentas lá na plataforma e a gente vai já junto nessa jornada gratuita compartilhando os resultados. Que a gente já tá alcançando nessa jornada gratuita desses 10 dias, tá bom? E lá no webinário do dia 29, no último dia vai ser o webinário, porque eu já vou fazer o lançamento da próxima mentoria. E nesse webinário, que vai ser fechado no Zoom, eu vou fazer um exercício, vou entregar mais conteúdo lá, só para quem tá participando, né, dessas lives durante esses 10 dias. E ainda vou fazer um sorteio desse livro, esse aqui não, porque esse é meu, esse não tem preço, porque ele tá todo escrito, né? Mas o que tá escrito aqui vai estar dentro da mentoria. E aí vai ter um livro desse novinho, que eu vou sortear para vocês lá no webinário, para quem estiver lá dentro. Fora as surpresas que eu vou revelar só no dia do webinário, no dia 29. Então, para quem é essa live aqui? São para coaches, pessoas que estão interessadas de fato a ter um resultado com mais facilidade. Então, se você quer fazer 3.000 em apenas 4 horas, essas lives são para você. Esse webinário que vai acontecer no dia 29 é para você. Quem não está comprometido, quem não está afim, quem não consegue imaginar que pode fazer 3.000 reais em 4 horas, não vai conseguir participar desses dias. Por quê? 3.000 reais em 4 horas é a base, é o mínimo que vocês vão aprender. Isso que vocês vão aprender na mentoria, vocês vão entender que é só o começo. Vocês vão conseguir aumentar esse valor, que foi a nossa última aula, né, Lorena? Muito mais, né? Muito mais do que 3.000 reais. Então, esse valor em 4 horas, pensando no seu tempo, no valor, né? Na preciosidade que é o seu tempo para você ter melhor qualidade de vida, para você poder fazer o que você quiser, ficar com a família, enfim, atender de onde você quiser. Então, tem várias coisas que você vai entender, que você vai ter mais tempo para você, né? E conseguir ter resultado financeiro. Então, são 3.000 reais em apenas 4 horas. E é para isso que eu tô aqui, para essa mentoria. Então, conversando com vocês,
já abrindo a mente, pensando nessa clareza, né, daquilo que você quer. E presta atenção, tem uma coisa que bloqueia muito quando a gente pensa na questão da clareza. Quando você começa a pensar que você tem que escolher uma coisa, isso começa a dar um medo imenso. E esse medo bloqueia você na hora de você escolher. Presta atenção aqui, fiquem aqui atentas comigo. Você vai escolher, fazer uma escolha para você ter direcionamento, mas tenha tranquilidade em saber que as outras coisas que você gosta de fazer, você não vai deixar de fazer. Você só vai ter uma escolha para você conseguir criar estratégia, método e ter um direcionamento para você conseguir caminhar. Porque enquanto você não tem clareza e você não escolhe, você não consegue fazer um planejamento, você não consegue ter estratégia. Porque você fica se distraindo, começa a ter clareza daquilo que de fato você quer. As outras coisas que você gosta vão fazer parte disso. Fiquem tranquilas. Uma das coisas que eu percebi que me travava era exatamente isso. Eu achava que eu ia perder as outras coisas e não é assim. Presta atenção na interpretação que você dá para o que é uma escolha, para aquilo que é decisão para você. Começa a ter clareza sobre isso. Esse é o primeiro ponto, ok? A Marina falando aqui, ó, se aplicar uma sessão por semana já gera 12 mil por mês. A Marina já tá esperta, ela já tá fazendo conta, né? E é isso, tá? Então, comecem a ter clareza sobre qual é a sua interpretação por tomar decisão. Quando a gente é criança, a gente aprende o seguinte, olha, se você comer comida primeiro, você ganha doce, depois você ganha sobremesa. Se você não comer a comida, né, se você não almoçar, se você não jantar, você não ganha sobremesa. Só ganha sobremesa quem come a comida. E aí a gente acha que a gente precisa comer a comida primeiro para depois comer o doce. Quem falou? Quem falou que eu não posso escolher primeiro comer o doce? Eu vou falar baixo, né? Porque minha filha vai escutar e depois ela vai me contestar, né? Mas a gente cresce com essa mentalidade, achando que eu só posso escolher por um. Quando eu tenho clareza do que eu quero, eu começo a entender que as outras coisas elas vão juntas. Eu não vou matar todas as outras possibilidades. Eu só nesse momento eu vou ter foco para escolher uma coisa para que eu consiga ter resultado. Porque se eu não focar, se eu ficar me perdendo, sem saber como fazer, ou a hora que eu estou quase conseguindo alguma coisa, eu mudo o foco, porque eu ainda não tenho clareza sobre mim, sobre o que eu quero, sobre a minha escolha, e aí eu mudo e vou fazer outra coisa. Sabe aquela imagem? Tem uma imagem que é muito vista, né? Que é o cara cavando para chegar no diamante. Lá no fundo tem uma, né, no final daquela muralha de pedra tem uma pilha de diamante. E aí na imagem, né, aparecem, eu até já divulguei aqui no meu Instagram, aparece um homem na frente, né, cavando, né, batendo, quebrando ali aquelas pedras, né, um longo caminho quebrando pedras. E a hora que ele tá quase chegando no diamante, ele desiste e volta. E o outro homem, na mesma imagem, ele continua, porque tá perto de conseguir chegar no diamante. Era só mais um pouquinho e aquele outro homem também ia chegar no diamante. Mas o que não desistiu, chegou. E é por isso que a gente precisa ter clareza.
Porque se eu não tenho clareza, eu vou desistir no meio do caminho. Eu não vou continuar. E pode estar tão perto, tão próximo, mas eu me distraí e fui fazer outra coisa. Eu me distraí e mudei o meu assunto. E aí eu não consigo ter resultado. Faz sentido isso para vocês? A Val falando aqui, ó, experimentar tudo acontecendo ao mesmo tempo, corrigindo, escolher o que quer. E a Lorena tá chamando a Val, eu super topo alinhar as agendas, exatamente, né? Então é alinhar a agenda, porque quando a gente tem clareza, né, a gente sabe, né, por que eu preciso, por que eu escolho estar em um lugar, em um grupo, em uma mentoria, em lives como essa, de pessoas que estão alinhadas, de pessoas que estão indo para a mesma direção. Porque o que não funciona, o que dá errado, é quando eu não estou fazendo certo. Todos esses livros aqui, ó, todos, em algum momento, ele fala sobre isso. Todos os livros que você leu, eu tenho certeza que em algum lugar está escrito: você tem que fazer do jeito certo. Só que, se você não sabe qual é o jeito certo, como você vai fazer? Você tem que procurar quem já fez, você tem que procurar quem já está lá, quem já percorreu o caminho, quem já atravessou a ponte. Então, não dá certo, até dá, né? Mas assim, demora muito. Fazer do jeito certo vai encurtar o tempo, o resultado chega antes. Então, se você sabe que você tem uma pessoa capacitada, com conhecimento e que já atravessou a ponte, já sabe como atravessar a ponte e já sabe o que tem do outro lado da ponte, imagina o seguinte: minhas amigas foram para a Amazônia há pouco tempo. E esse é um sonho que eu tenho há muito tempo de ir para a Amazônia. Hoje, será que eu vou sozinha para a Amazônia? Lá no meio dos índios? Primeiro, que eu não tenho nem autorização para atravessar o rio. Isso eu já sei. Tem algumas informações que eu já sei. Mas como é que eu faço para falar com o cacique, para pedir autorização, porque eu quero ir lá fazer uma visita para ele se ele está lá do outro lado do rio? Eu não tenho hoje condições de ir sozinha para uma tribo indígena, não tem como. O dia que eu quiser ir para uma tribo indígena, o que eu vou fazer? Eu vou entrar em contato com quem já foi. Eu vou falar com as pessoas que já estiveram lá, eu vou contratar um guia para me levar para lá. Por quê? Porque o guia já foi, ele já atravessou o rio, ele já conhece o cacique, ele já tem amizade com a tribo toda, ele sabe quando eu posso ir e ele sabe me levar até lá. Meu marido às vezes fala, né, da África, que é um sonho, né, da vida dele para a África. E é o meu também, acho muito legal essa coisa da savana, de animais, e a gente sonha, né, com essa ida para a África. Quando a gente for para a África, como a gente vai? Sozinho? Pegar o avião e ir para a África, ir para fazer esse safari sozinho? Não tem como. Eu tenho que procurar alguém, um guia, né, que me leva até lá. É saindo do Brasil, não é chegando lá eu vou procurar um guia, não. Essa é antes. A jornada começa muito antes. E primeiro eu preciso ter clareza disso. Se eu não tenho clareza disso, eu vou quebrar a cara até chegar lá. E pode ser que eu chegue lá e seja um momento, naquele período, que eu não possa fazer o passeio, que eu não possa visitar a savana. Então, a jornada, esse planejamento, ele começa muito antes. E ele começa quando? Quando eu começo a ter clareza. Se eu não tenho clareza sobre essas coisas, né? Será que se eu chegar lá
Tudo bem, não, eu vou sozinha, eu sou aventureira, eu gosto de desafio. Mulher adora falar que gosta de desafio, né? Que gosta de bater meta, que quer grandes desafios. Cuidado, porque isso pode ser confundido, dependendo da interpretação que você dá, com dificuldade. Desafio não é a mesma coisa que dificuldade, muito menos que sofrimento. Ok? Faz sentido isso que eu tô falando? Escreve aqui pra mim. Então a clareza, ela começa daí, né? Desse primeiro ponto, de parar para pensar que eu posso chegar sozinha, mas se eu tiver alguém, eu vou muito mais rápido e eu vou ter resultados melhores, porque eu já experimentei do meu jeito e não tá funcionando. Eu já experimentei de algumas formas, mas eu ainda não tenho resultado. Eu quero muito ser coach, trabalhar com isso e viver com isso, mas tem algumas coisas que eu ainda não sei, que eu preciso aprender. Pessoal falando aqui, total sentido, é verdade, já dizia o ditado, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Exatamente, Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde vai, não tem como, né? Se você não tem clareza, você fica patinando. E essa era a sensação que eu tinha, eu me sentia muito angustiada. Em um certo momento, de ter um resultado, mas ainda não era aquilo. Ainda não era aquilo que eu desejava para minha vida. Eu quero cada vez mais atingir mais pessoas. E é por isso que eu falo para vocês, clica no aviãozinho, convida a amiga, chama para essa live. Por quê? Porque eu quero fazer algo muito grande e eu quero levar as pessoas que estão comigo para esse mundo grande. Porque, gente, presta atenção, se uma pessoa consegue, todo mundo é capaz de conseguir. Isso é muito claro para mim, isso é uma verdade muito forte para mim. E eu sempre falo uma coisa, né? Eu não conheço nenhum ET, nós somos feitos da mesma matéria, dos mesmos sentidos, tudo igual. Não existe no planeta Terra alguém que foi feito diferente, não tem. Então, se uma pessoa alcança aquilo que você deseja, já tem o resultado que você quer, você também pode. Você só deve estar percorrendo um caminho errado. Você só deve estar indo por uma trilha que não te leva para o resultado que você quer. É só isso. É só esse o ponto. Então, se você tiver clareza, quanto mais clareza você tiver, e nós aqui que trabalhamos com crenças, né? Tem várias colegas aqui que trabalham com crenças, a gente fala de rasgar o véu. Então é como se você não estivesse enxergando direito o que está na sua cara. Só que se tem uma pessoa do lado de fora que já sabe o que você precisa fazer, ela olha para você e ela sabe exatamente como ela vai te ajudar. Então, na mentoria, né, na mentoria facilitadora, é isso que eu quero fazer com todo mundo que entra lá, é pegar na mão e falar, vem aqui, né, você tá fazendo errado isso aqui, não é assim, vem pra cá. É esse caminho aqui. Então, a gente começa a traçar um caminho mais fácil. Não é para ser difícil, é por isso o nome da mentoria facilitadora. É para formar facilitadores, cada vez mais facilitadores, para uma vida mais fácil. Porque a vida pode ser fácil, sim. A vida só não é fácil porque a grande maioria no planeta Terra acredita que a vida é difícil. O dia que a gente conseguir mudar a manada e virar esse pensamento e ter uma crença muito fortalecedora coletiva de que a vida é leve e fácil, muda o planeta, muda o jogo. Gente, eu tô aqui falando de coisas grandes porque eu quero pessoas que estejam no caminho de coisas grandes.
É isso que eu quero. Eu quero pessoas lá na mentoria que queiram mudar o mundo. Eu não quero algo pequeno, nem para minha vida e nem para a vida das pessoas que estão na mentoria e que estão nessa live, nessa jornada de live. Eu quero pessoas que estejam, talvez, nesse momento, morrendo de medo dessa grandiosidade, mas que lá no fundinho já tem essa semente. E fala assim, não, eu quero isso também. Eu não tenho, às vezes, coragem de falar, como eu tô falando hoje, agora, porque eu também já tive esse medo. Eu não era capaz de falar publicamente que eu quero algo muito grande. E hoje eu tenho. E é isso que eu quero que vocês tenham também. Coragem para declarar exatamente o que vocês querem. Então, se vocês querem começar com R$3.000 em apenas 4 horas, essa mentoria é para você. Essas lives desses 10 dias que eu vou fazer aqui com muito transbordo é para você. E o webinário do dia 29 é para você. Se você não quer algo grande, se você não quer ganhar no mínimo R$3.000 em 4 horas, então essa live não é para você, desculpa. Mas aqui, nessa jornada, para a mentoria, para o webinário, são mulheres que queiram ser extremamente poderosas e crescer e levar, e a gente vai formar uma egrégora muito grande e cada vez mais pessoas crescendo e tendo seus resultados para que de fato a gente faça a diferença no mundo, e que esse legado seja não só o meu legado, mas que sejam das pessoas que estarão comigo nessa jornada, no webinário dia 29 e na mentoria que vai abrir a próxima turma no dia 29, tá? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui, ó. Para mostrar os caminhos, uma ajuda valiosa, exatamente. E é uma pessoa ajudando a outra, né? Porque quando a gente começa nesse grupo, né? Aqui na jornada, a gente já vai ter esse apoio. Então, a gente vai fazer exercício que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho, para que vocês tenham mais clareza. E lá no grupo, a gente vai contar, né, sobre as nossas tarefas, como a gente fez, e a gente vai postar, e uma vai puxando a outra, e eu vou ajudando vocês a ter mais clareza. Hoje é só o primeiro passo. Hoje é esse soco no estômago sobre clareza. E amanhã a gente vai falar sobre crenças de dinheiro, que é um tema que também precisa ser de abertura depois da clareza. Então amanhã é uma outra live imperdível. Então, se você está gostando dessa live, já convida a amiga coach que está no CLT e está com medo de sair de CLT, que quer ter esse resultado, que quer ter mais resultado, que se enxerga como uma profissional que vai ajudar outras pessoas. Então, chama a galera. Quem não veio para essa live, já avisa, olha, você não foi ontem, você perdeu. Vai lá e assiste no gravado, mas hoje, né, que vai ser a live de amanhã, você precisa estar. Então, avisa essa pessoa que você acredita que vai também fazer parte dessa egrégora e que vai transformar, ajudar a transformar o mundo e vai ter o resultado que ela quer, né, aquilo que ela busca. Então, aqui, né, é para pessoas que querem cada vez mais clareza. Então, clareza, a gente começa hoje falando sobre esse assunto, sobre aquilo que você quer, sobre os seus resultados, né, declarando o seu objetivo. E amanhã e durante toda a jornada, se você estiver aqui comigo, você vai ter cada dia mais clareza, e você vai aprender a trabalhar essa questão da clareza para que cada vez mais você tenha mais resultado. E quando você chegar no próximo nível, você já sabe como ter clareza para você chegar no próximo nível. Então, eu não estou pensando aqui
em ajudar você para ter resultado só nesses 10 dias. Não. Você vai ter resultado se você aprender direitinho passo a passo e ficar aqui comigo. Você vai entender como você vai caminhar depois com as suas próprias pernas. Quando você chegar no próximo passo, você já vai ter clareza e saber o que você tem que fazer para ir para o próximo nível. Porque a gente vai quebrando barreiras, e isso tem que ficar muito claro também. Então, esse é um primeiro momento. O que eu quero? Eu quero ganhar 3 mil em 4 horas? Eu quero ter mais tempo para mim, mais tempo para minha família, para cuidar de mim, para ter mais qualidade de vida, para poder assistir um filme sossegada sem ficar pensando que eu tenho coisa para fazer na minha casa, sem ficar pensando que eu tenho um curso que eu tenho que estudar, um livro que eu tenho que ler. Quantas vezes você vai, eu tenho certeza disso, eu já passei por isso. Você vai assistir uma série, você vai assistir um filme, você tá lá com a sua família, só que a cabeça não para. E aí você nem assiste o filme, nem lê seu livro, nem assiste a série e nem faz o que você tinha que fazer. Você nem descansa, você nem relaxa e você também não faz o que você tinha que fazer. Ou seja, é um rebosteio total, não é? Um ofurô de cocô que a pessoa ela entra lá e que ela não sabe como sair. E a cabeça ela fica a 1 milhão. Então, se você não tem clareza, você nem descansar você consegue. Nem dormir à noite você consegue. Porque você acorda no meio da noite com aquela vozinha falando, né, daquele problema que você ainda não resolveu, daquilo que você ainda não tem clareza. Então você acorda de madrugada. Aí depois você fica com sono durante o dia. Aí você também não consegue trabalhar durante o dia. Então olha a bola de neve que vai gerando, né? Olha lá. E se sente culpada porque está descansando. Sente uma culpa imensa. Por quê? Porque ainda não tem clareza daquilo que quer. Quando você sabe o que você quer, você traça um plano, você traça metas e você consegue organizar o seu tempo. Vai ter um dia que nós vamos falar sobre isso aqui. Eu já separei esse tema porque eu sei que é importante. Então, a pessoa se sente culpada. Culpa é um dos níveis de energia extremamente baixo. Eu não consigo estar alinhada com aquilo que eu quero. Percebe que uma coisa puxa a outra? Não dá. Se não tiver clareza, você não consegue ter bons resultados. Então, o pessoal está falando aqui, sem clareza, sem resultado, no YouTube. Pessoal, quem está no meu Instagram e não está no meu YouTube, acabando a live, vai lá no meu canal, Anita Parisi, entra lá, já clica no sininho para receber os conteúdos. Eu quero ativar mais conteúdos no meu YouTube, para a gente começar a fazer essas lives simultâneas, porque tem gente que não tem Instagram, que não tá afim de fazer Instagram, mas gosta do YouTube. Então vamos lá, galera que tá no Instagram, acabando a live, vai lá pro YouTube e entra lá no meu canal, clica no sininho para ser avisado também quando tiver vídeo novo que eu vou colocar lá, conteúdo, enfim, várias coisas lá no YouTube também, tá bom? Então o pessoal tá escrevendo aqui que se sente culpado, as crenças de dinheiro, que é essencial, a gente vai falar amanhã, né? Que mais, pessoal? Aqui a Kelly falando, sem clareza ficamos emaranhados. Exatamente, uma coisa vai puxando a outra se você não tem clareza. Você não sabe o que você faz e muito menos como, porque você nem escolheu o que você quer, né? Você nem tem clareza do que você vai fazer. Então não tem o que acontece. Você não consegue ter clareza. E uma coisa puxa a outra, não tem jeito, né? E aí a gente fica cansada, não consegue ser criativo, não consegue entregar para o nosso cliente tudo que a gente poderia entregar, transbordar como a gente poderia transbordar, porque eu não tenho clareza. Como é que eu vou ajudar meu cliente se nem eu tenho clareza? Como é que eu vou ajudar meu cliente a ter clareza? Não tem como. A Val falando aqui, ó, a Valquíria falando, né, respondendo pra Marina que muitas vezes ela fica assim, a gente
fica mesmo, a gente se sente culpado de estar deitado no sofá. Por quê? Porque não conseguiu se organizar. Vai ter um dia que a gente vai falar só sobre organização, né? Quantas crenças, quantos bloqueios nós temos em questão de organização. A gente vai falar sobre isso aqui. Às vezes o Instagram pausa as lives, mas o YouTube tá normal. Então é uma opção a mais para receber o conteúdo também, né? Pode ser que trave, aconteça alguma coisa, né? Então a gente tá aqui no YouTube também, para não correr o risco de ficar presa, né, a apenas uma plataforma. Então a gente precisa sair da nossa caixinha, do nosso habitual, daquilo que a gente já está acostumado, e entender que a vida é vulnerável, né? E quando eu tenho clareza sobre isso, eu consigo fazer uma live no Instagram e no YouTube ao mesmo tempo. E aí eu começo a descobrir que existem ferramentas que eu posso fazer isso. Então percebe que quando eu tenho clareza, as coisas começam a acontecer, porque eu começo a ter ideia, as pessoas que estão alinhadas com isso começam a aparecer para ajudar. Então você se conecta, né, com as pessoas que você precisa se conectar para esse momento que você está vivendo, para esse momento que você está passando. Sem clareza a gente não consegue fazer isso, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Leca, várias pessoas que entraram aqui. Isso, que mais? Vamos crescer juntas, com certeza. Fica enxugando gelo, né, Valquíria? Exatamente. Quando a gente não tem clareza, a gente fica enxugando gelo, né? Aquela sensação não acaba nunca, o resultado nunca chega. Por isso que algumas pessoas alcançam e outras não. Algumas pessoas têm clareza, outras não. Quando eu tenho clareza do que eu quero, eu chego no final da minha trajetória e eu encontro o meu diamante, né? Os diamantes que estão ali. Quando eu não tenho clareza, eu desisto no meio do caminho. E aí eu nunca vou ter resultado. E aí eu olho e falo assim, nossa, olha lá, aquele coach, né, que fez o curso comigo. Olha lá, aquele coach. Presta atenção, uma coisa muito importante que eu vou falar aqui pra vocês, tá? Uma outra coisa que eu tava pensando pra trazer aqui. É o seguinte, não existem muitos profissionais coaches. Presta atenção no que eu tô falando. Anitta, você tá louca, né? Existe sim. Existem muitos profissionais formados em coaches, que fizeram coaching, né? Aprenderam. Ok. Quantos da sua turma hoje é coach? Quantos da sua turma é do CLT? Ainda vou facilitar, tá? Quantos da sua turma trabalha no CLT, mas atende fora como coach? Então, ele tem um trabalho como CLT, mas ele também faz um trabalho além do CLT como coach. Agora, quantas pessoas da sua turma são coaches e vivem de coaching? Porque essa jornada eu dei esse nome, viver de coaching. Por quê? Porque, gente, se você olhar para a sua formação da graduação, quem dos seus colegas estão atuando na área? Quem dos seus colegas estão tendo sucesso na área? Quem da sua formação de coach está atuando? Quem da sua formação de coach trabalha só com isso? Vive de coach. Não é só, mas vive dessa profissão. Não é do CLT. Então presta atenção que quando a gente começa a olhar, a gente já quebra uma crença ridícula que apareceu de ai, agora todo mundo é coach. Que todo mundo. Tenha clareza disso. Quem é todo mundo? Todo mundo de onde? Todo mundo do planeta? Não. Todo mundo do planeta não é coach. Já começa por aí.
todo mundo do Brasil? Não, não é todo mundo do Brasil que é coach, existem várias outras profissões. Começa a funilar e começa a prestar atenção, tá? Porque você se sabota desde aí. Se você não tiver clareza disso, você já se sabota nesse primeiro momento. Ah, porque agora todo mundo é coach, porque banalizou a profissão. Para com isso. Pare com isso. Tenha clareza de quem são os coaches e de quem é o coach que você quer se tornar. Quem é o coach que você quer se tornar? Quem é o profissional que você quer se tornar? E para de olhar para o lado, para de ter medo da crítica. Outro tema que eu vou trazer aqui, tá? Medo da crítica. Faz sentido? A lá Kelly falando, pouquíssimos da minha turma atuam. Da minha também. Da minha também. Então, presta atenção, tá? Presta atenção. Porque você pode deixar de fazer um grande trabalho de ajudar inúmeras pessoas porque você tá com uma crença totalmente equivocada. Você tá com medo da crítica que não faz o menor sentido. O menor sentido, tá? Então, se a gente pegar em qualquer profissão, esses dias eu precisei usar Uber, eu quase não uso Uber, eu precisei usar. O que aconteceu? Como eu quase não uso, na hora de pedir Uber no aplicativo, eu fiz um negócio errado, porque eu tava sozinha, eu não tinha ninguém para perguntar naquele momento e eu precisava do quê? Rápido, porque eu precisava ir buscar minha filha. Lembra que eu falei agora mesmo para vocês da questão do tempo? Só que se eu fosse mesmo que chamar alguém virtual, ia demorar naquele momento. E aí, esse foi o primeiro erro, né? Eu já quis fazer, em vez de já aprender antes, deixa eu aprender com alguém como mexe no aplicativo, porque uma hora que eu precisar, eu já sei. Não, eu não fiz isso. Eu achei que era fácil. E aí, é fácil de fato. Mas, se você não sabe onde você clica, como você tem que fazer, vai dar merda, né? E aí, o que eu fiz? Olha aí. Olha o erro onde tá, né? Achar que é fácil, que a gente consegue sozinho. Mesmo que a gente saiba, né? Não, mas esse aplicativo é muito fácil. Eu cliquei, eu tava com pressa, né? Pra variar, a gente tá sempre correndo. Preocupada porque eu precisava ir buscar minha filha, porque ligaram lá da creche e eu precisava ir buscar ela antes do horário dela sair. Eu fiquei preocupada, cliquei de qualquer jeito lá no aplicativo. Para ajudar, apareceu um profissional que não gosta do que faz, um cara grosso, um cara rude, que já parou no meio da rua. Quando eu vi, eu já não gostei, falei, né? Bom, vamos lá. E eu perguntei para ele, antes de entrar no carro, falei, olha, eu preciso buscar minha filha e voltar para cá, mas eu não sei colocar isso no aplicativo, você me ajuda? Ele já fez cara feia naquele momento, para depois me responder que ele me ajudava. Aí eu entrei no carro. Quando eu entrei no carro, ele já saiu. Ele não me ajudou antes, né, a fazer o trajeto. E ele já foi reclamando, falando, minha senhora, mas eu tô trabalhando, minha senhora, mas não sei o que lá, minha senhora. Quando chegou na esquina, e eu conversando com ele, quando chegou na esquina, eu falei assim, olha, o que você quer dizer pra mim? Que você vai me deixar lá e eu peço de lá um outro Uber, é isso? Aí ele deu uma bufada, falou assim, não, tá bom, eu vou ajudar a senhora, mas a gente já tava na esquina. Quando ele olhou, ele viu que eu tinha feito errado o trajeto. Em vez de eu colocar o trajeto da minha casa para a escola da minha filha, na hora de clicar eu fui muito rápido ali clicando, eu cliquei da minha casa para minha casa mesmo. E aí, olha como que a gente estava totalmente desalinhado e ele estava tão desalinhado que ele não percebeu. Porque ele devia ter visto isso antes, né? Como profissional. Aonde que ele vai me levar? E ele não tinha visto. E aí ele falou assim, nossa senhora, a senhora colocou aqui para voltar para sua casa e não sei o que, reclamando e tal, e não sei o que.
Aí, o que aconteceu? Meu celular parou de funcionar, ele não conseguia nem pelo meu celular ali no aplicativo arrumar. E pelo programa dele, eu acho que não dava, enfim. Sabe quando começa a dar tudo errado? Eu falei assim, olha, dá aqui meu celular, eu vou descer. Peguei meu celular, falei, obrigado, fechei a porta e saí. Mas eu já tava mais nervosa, preocupada, já não sabia como eu ia... Quer dizer, eu já tinha perdido mais tempo, porque eu achei que era fácil e ia ser mais rápido. E aí eu precisei pedir ajuda de fato para poder ir lá buscar minha filha. Então olha que às vezes de algo muito simples a gente acaba complicando muito mais, porque se eu tivesse perdido um tempinho para pedir ajuda para alguém, para algum vizinho aqui, né, que seria mais rápido, me ajuda aqui a programar no Uber, como é que eu chamo o Uber, como é que eu faço direito o negócio, né, para ir para voltar, tinha sido mais rápido do que eu ir sozinha achando que eu conseguia fazer o pedido ali. É óbvio que depois que a gente aprende, a gente olha e fala assim, nossa, é tão simples isso, é tão fácil. Por que eu errei, né? Por que eu não cliquei no lugar certo? Porque eu não sabia fazer. Porque é uma das primeiras vezes que eu faço isso. E são tentativas de erro e acerto. Então eu não sei se eu vou errar ou se eu vou acertar, mesmo que seja algo simples. Mesmo que pareça ser simples e mesmo que seja. Porque se alguém não te ajuda e não te mostra como você faz ali no aplicativo, não tem como você saber. Você vai fazer alguma coisa errada. E aí você vai ter o resultado? Não. E aí as pessoas falam assim, né? Mas já tem muito profissional, mas não sei o que. Uber também tem um monte. Tem um monte. Mas será que tem tantos assim que chega tão rápido aqui? Não, demora um pouquinho. Então já não tem muito. Outra coisa, será que da próxima vez que eu ver que é esse mesmo motorista que tá vindo para me pegar, porque dá para ver, eu vou querer? Eu não vou querer. Eu vou cancelar e vou fazer um outro pedido, porque eu não quero. Depois eu fiz uma nova tentativa, precisei de novo. Aí eu pensei o que? Agora não vou fazer correndo para não fazer besteira. Aí eu fui, olhei devagar, fiz a chamada, apareceu um Uber maravilhoso para me ajudar da próxima vez. Então eu aprendi a chamar o Uber, mas não precisava ter sido como foi na vez anterior, entende? Se eu tivesse respirado fundo, pedido ajuda, aprendido primeiro com alguém como é que faz, eu não teria tido todo essa... Porque mesmo um motorista rude, grosso, ele não ia nem precisar conversar comigo. Se eu tivesse feito a programação certa, eu nem ia saber que ele era grosso. Porque ele ia me levar, ia me trazer de volta e pronto, e acabou. Ele não ia nem conversar comigo. Então eu não ia nem saber que ele é uma pessoa grossa, sem educação. Entende? Como muda? Mas por quê? Porque eu já entendi que a responsabilidade era minha. Eu tinha que ter aprendido antes a usar o aplicativo para poder pedir o Uber. Então veja que quando a gente entende também, tem clareza da nossa responsabilidade, isso também muda o peso, né? A gente para de se vitimizar e falar que o erro é do outro, que foi do Uber, né? Então muda quando a gente tem clareza. Então, quando a gente sabe para onde a gente quer ir, isso tudo começa a mudar e trazer mais resultado para a nossa vida. Então vamos lá, pessoal. Já tá passando o tempo aqui, eu não quero me estender mais, senão eu fico aqui, tem muita coisa bacana para passar para vocês, mas eu vou passar um pouquinho por dia. Então vamos lá para o exercício. Papel e caneta na mão. Primeira coisa que vocês vão fazer. Prestem atenção, são coisas simples, fáceis, mas que vai fazer você pensar, refletir e te levar para um resultado muito melhor do que o que você tem agora, ok? Então vamos lá. 10 coisas que vai escrever aí no seu papel, no seu caderno. 10 coisas que você
gostaria de ter, de fazer, mas que você ainda não tem e não está fazendo. Escreve aí no mínimo 10 coisas que você gostaria de fazer, gostaria de ter e não tem e não está fazendo. Coloca aí no papel, tá? Então você vai dividir essa folha no meio e de um lado você vai colocar essas 10 coisas, tá? Do outro lado, você vai começar a ter clareza, né, do que você precisa fazer, do que você gostaria, do que você pode fazer, o que você deveria ou poderia estar fazendo nesse momento, no presente, no atual, que você ainda não está fazendo para realizar essas coisas que você gostaria de fazer ou gostaria de ter, ok? Então a Val tá colocando aqui, ó, 10 coisas que você gostaria de ter e que não está fazendo, que você ainda não tem, ou 10 coisas que você ainda não faz, que você gostaria de fazer, tá? Então junta aí 10 itens e do outro lado você vai escrever o que eu deveria estar fazendo, que eu ainda não estou fazendo. O que eu poderia fazer, que eu ainda não faço. E vai colocar do outro lado. Então, por exemplo, eu ainda não me dedico suficiente à minha profissão como eu deveria, ou como eu poderia me dedicar. Eu ainda não dou atenção suficiente para minha carreira, para minha profissão, como coach, como facilitador, eu ainda não ajudo o suficiente os meus clientes, porque eu ainda não me dedico como eu gostaria de me dedicar. Eu não dedico tempo, eu não priorizo essas tarefas, eu não busco ajuda, enfim, tô dando aqui alguns exemplos aleatórios de coisas que eu já passei, que eu já senti e que pode ser alguns exemplos que sejam fáceis para você acionar aí na sua mente algo que você ainda não tem, que você ainda não faz, que você gostaria, e coisas que você pode de forma fácil, mensurável fazer hoje, agora, atualmente, tá? Então faça essa tarefa, faça essa atividade. Quem não tá lá no meu grupo VIP já vai entrar. Nós vamos colocar para vocês. A Ana, a Marina, pode colocar aqui nos comentários o link do grupo para colocar lá no grupo VIP? Pode ser, né? Para quem conseguir, quem quiser entrar, já clica, né, nesse link e já consegue entrar. Pode ser? Dá para fazer isso? E aí quem quiser já clica, já cai lá no grupo do WhatsApp e aí a gente vai começar a ferver lá. Quem já fez a tarefa, quem vai fazer a tarefa, quem não entendeu o que é para fazer, a gente vai colocar lá, vai colocar a ferramenta bonitinha lá no grupo, tá? Para quem tá no Telegram, no meu grupo do Telegram, vai receber também a tarefa para fazer, então a gente vai começar a esquentar os motores, né, com o pessoal, e aí a gente vai começar a tirar dúvida e a gente vai começar a trabalhar as 2 semanas, gente, tá? Serão 2 semanas e mais o dia 29, que é o webinário, tá bom? A Lorena falando aqui que no Insta não dá para colocar link, mas eu já coloquei uma vez um link, até para Natália Arcuri, ela até fixou o link que eu coloquei. Olha lá, dá sim, a Marina colocou pra gente, tá? Então é só clicar nesse link aqui, deixa eu ver se dá, é que eu já fixei o tema, né? Mas quem não conseguir entrar por esse link aqui que tá no chat, tá? Entra lá no meu direct e pede que a gente encaminha para vocês. Aqui não dá para clicar, né? A Lorena tá falando, tá bom. Mas eu mando no direct para vocês, tá bom? Então quem quiser, manda a mensagem para mim lá no direct, que eu já encaminho esse link e vocês caem pro lado de dentro desse grupo, que a gente vai fazer a nossa
a nossa atividade juntas, tá bom? A Ana falando aqui, ó, vamos colocar o link na bio também. Isso, ok. A gente coloca lá no link da bio, beleza? Fica fácil também. E aí depois eu aviso a galera, quem não estava aqui ao vivo, para participar. Então, hoje a gente termina, é um desafio, tá? Nós vamos começar com essa tarefa e amanhã a gente continua o tema com outra tarefa e a gente vai caminhar juntas durante esses dias, tá bom? As meninas falando assim, ó, para vocês clicarem e entrar no grupo, faz um story, coloca o link, beleza, eu vou fazer tudo isso, tá bom? Valquíria falando, oba, vamos esquentar, né, Val? Vamos esquentar o grupo, pro pessoal ir sentindo aí na pele como é estar nesse grupo comigo, né? E a mentoria é assim, né? Mandando dúvida, tirando dúvida, e eu respondendo para vocês e a gente caminhando junto, tá bom? Então, 3.000 em 4 horas, bora junto. Quem quiser ter resultado, a gente caminha junto, tá bom? Beijo para vocês. Eu vou acompanhar, se eu não estarei aqui nas lives ao vivo, e farei as tarefas, adoro as tarefas. Isso aí, Val, vai junto com a gente dentro do grupo e vai assistindo as lives durante o dia, que é o tempo que você tem. Fechou. Perfeito, tá bom? Assim você fica por dentro e consegue participar lá no grupo também. A Kelly falando muito bom, gratidão. Obrigada, Kelly, por você estar aqui. Todas vocês, Valquíria, Ana, Marina, tem muitas mulheres lindas, incríveis aqui. Sejam todas sempre bem-vindas. E a gente vai caminhar junto com muito empoderamento, tá bom? Beijo pra vocês, a vida pode ser mais fácil. Hashtag de hoje, então, a vida pode ser mais fácil, tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Beijo. Muito bem. Fechando a transmissão no YouTube. Esse é o podcast Mano a Mano, original Spotify. E agora, tchauzinho pra vocês. Até amanhã. Beijo.